Ok, professora, muito grato pela acolhida nesse momento. Estou me sentindo muito feliz em estar aqui junto a vocês, mesmo que remotamente, e já peço minhas excusas de não estar aí presencialmente, tá? Devido aqui às demandas que eu estou tendo, principalmente nesse final do ano, no fechamento da CCI, né, da Coordenação Nacional, e também com os assuntos acadêmicos aqui, que trata do meu trabalho, né? E mais alguns assuntos também de consultorias que também tratam do meu trabalho. Então, infelizmente, eu não posso estar aí presente, mas saiba que, para mim, é um motivo de muita alegria estar, nesse momento, falando um pouco do nosso trabalho junto ao Confea e também tratando de um tema que eu gosto bastante, que é a engenharia mecânica. Então, inicialmente, eu quero saudar o professor Alberto Fábio, a professora doutora Ana Emília Diniz, uma colega já de longa data, a professora Cristiane Rodrigues, a professora Josiane Rocha, o professor José Ricardo Dias, o professor Caldas, e um agradecimento e uma saudação especial ao professor Paulo Figueiredo, que também muito nos auxiliou no 25º CONEMI, que é o Congresso Internacional de Engenharia Industrial, o qual eu também faço parte da direção. Então, quero saudar todos e também estender essa saudação para todos os docentes e discentes e demais públicos que estão me ouvindo aqui, que infelizmente eu não tenho acesso à visualização da plateia, mas eu espero que os senhores tenham acesso à visualização da minha apresentação em si, né? Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui a apresentação falando do tema, do título, Engenharia Mecânica e o Exercício Profissional, compreender para transformar. Então, eu fiz esse título pensando justamente em atingir o público-alvo dos... Opa! Estamos sem a sua tela. Desculpa. Está sem a tela? Desculpe interromper. Isso, o compartilhamento de tela. Ok, deixa eu ver. O senhor agora consegue visualizar? Não, ainda não. Ainda não, né? Antes de entrar a sua câmera, estava sendo exibido o seu slide. Da hora que entrou a câmera, ele perdeu aqui o sinal do compartilhamento. Tá. Se eu fechar aqui minha câmera, vocês conseguem visualizar agora a apresentação? Sim, agora estamos vendo. Ok. E agora, conseguem ver? Sim, continuamos conseguindo ver. Tá tranquilo. Ok. Estamos vendo só a apresentação, no caso. Isso. Beleza. Conseguem ver a passagem da apresentação? Sim. Ok, muito grato por isso. Então, vamos lá. Então, aqui é um pouco do que eu sou, né? Então, eu sou professor doutor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como já foi apresentado, e atual coordenador nacional da Coordenadoria de Câmaras Especializadas em Engenharia Industrial do Sistema Confea-CREA, tá? Além de ser o coordenador regional da Câmara de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do CREA Rio Grande do Norte, né? Então, para mim falar de engenharia mecânica é uma coisa que já está atrelada à minha vida, né? Então, eu sou desde profissionalizante em mecânica, até técnico em mecânica, especialista técnico em mecânica, tecnólogo em mecânica, engenheiro mecânico, especialista em mecânica, mestre e doutor em mecânica, onde eu já trabalhei como técnico, tecnólogo e engenheiro, e hoje sou professor federal, dando aula para o técnico, tecnólogo e engenheiro. Então, todos da mecânica, né? Então, para mim, é uma grande felicidade falar um pouco da engenharia mecânica e estar nesse momento junto com os senhores. Além de engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho e sou engenheiro legalmente habilitado em metalurgia e materiais, tá? Talvez, se aparecer a oportunidade de eu falar desse novo neologismo, que é engenheiro LH, eu gostaria de falar, tá? Se isso for de curiosidade dos demais colegas, tá? Porque nós temos hoje,
no sistema Confea-CREA uma resolução chamada 1073, que no seu artigo 7º, ela dá uma extensão de atribuição. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais na frente. Então, na forma que eu organizei a minha palestra, eu organizei de duas formas. Então, nós estamos falando da engenharia mecânica e o exercício profissional na parte de compreender para transformar. Então, primeiro, vamos entrar na etapa 1 da nossa palestra, que é compreender a engenharia mecânica. Dentro disso, eu dividi em 5 tópicos. O tópico 1 é o que é engenharia mecânica. O tópico 2, qual é o objetivo e finalidade da engenharia mecânica. O tópico 3, quais são as grandes áreas da engenharia mecânica. O tópico 4, a organização acadêmica da engenharia mecânica. E o tópico 5, a engenharia mecânica e o sistema Confea-CREA. Logo mais, vamos para o transformar. Então, eu trouxe algumas demandas e algumas preocupações que o sistema Confea-CREA hoje tem a respeito da nossa profissão de engenharia mecânica. Tópico 1, a baixa procura dos estudantes por engenharia. Tópico 2, a engenharia mecânica em políticas nacionais. E o tópico 3, o mercado de trabalho e o sombreamento, seja com outras engenharias do nosso sistema Confea-CREA, seja com outros conselhos, como o CAL e o próprio CFT, os conselhos dos técnicos. Então, a gente pode conversar sobre isso. Lembrando que eu gosto de colocar a minha palestra de uma forma bem dialética, de uma forma de uma conversa. Então, se alguns dos senhores, porventura, tiverem perguntas e puderem fazer essa pergunta, podem paralisar para que eu possa, a partir dali, evoluir uma resposta e tentar evoluir uma resposta, se eu souber, dentro da pergunta que, porventura, possa ser feita. Tá? Então, nós temos essa abertura para conversar. Até porque nós temos um tempo aqui, o doutor Paulo me deu um tempo de 1 hora. Então, é um tempo que eu gosto de falar. Então, como professor, né? Então, aqui eu tenho muita coisa para poder falar. Mas, se porventura tiver perguntas, é melhor, porque a gente consegue direcionar as questões e ao que o público quer saber. Então, já deixo aí de antemão aberto para que a gente possa aí trabalhar dessa maneira. Então, vamos lá. Vamos compreender a engenharia mecânica. Então, o que é a engenharia mecânica, né? Parece um assunto uma pergunta tão fácil, mas tão complexa ao mesmo tempo, né? Que eu vou mostrar para vocês e vou trazer uma maneira um pouco mais lúdica e um pouco mais palatável da gente falar da engenharia mecânica. Então, veja bem, a engenharia mecânica, ela constitui da ciência que estuda o reino mineral e seus humores. Olha que coisa interessante, né? Então, dentro do reino mineral, ele estuda o reino mineral na sua concepção sólida, na sua concepção líquida e na sua concepção gasosa, a partir dos 3 estados da matéria. Então, nós temos aí, dentro da engenharia mecânica, os estudos da mecânica dos sólidos, da mecânica dos fluidos incompressíveis, que são os fluidos líquidos, e da mecânica dos fluidos compressíveis, que é os fluidos gasosos. Então, nós temos, a partir daí, o reino mineral e seus humores. Seus humores a partir de quê? A partir da termodinâmica, ou do calor do reino mineral e do movimento. Então, são 2 das formas, ou são 2 das leis que regem a engenharia mecânica em uma totalidade, tá? Então, nós temos a termodinâmica, com suas leis da termodinâmica, e as leis de Newton, que é as leis do movimento, né? Somatório das forças igual a 0, como a primeira lei da inércia, a somatória das forças igual a massa vezes aceleração, como a dinâmica, e a própria ação e reação como uma forma de compreender e entender as relações vetoriais e de esforço dentro de um determinado sistema fechado, né? Então, a engenharia mecânica, de uma forma lúdica, ela estuda a partir disso, do reino mineral e seus humores. Mais à frente, como o professor falou, que estava na mesa, a gente precisa trabalhar com a consciência do reino mineral. Daí vem a concepção da linguagem de programação, da forma da gente utilizar um código para poder movimentar um certo reino mineral animado pela elétrica. Então, aí, a gente já estende a engenharia mecânica nos conceitos da elétrica e nos conceitos da linguagem de programação. Que isso aí seria a entrada da mecânica
4.0, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, o engenheiro mecânico ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com a forma de dirigir os seus esforços a partir dos 4 elementos da natureza. Então, ele vai trabalhar com o ar, que é o estado gasoso do reino mineral, a água, ou líquido, como estado líquido do reino mineral, a terra como estado sólido e o fogo como aspecto da termodinâmica e do movimento. Então, olha que interessante, né? O engenheiro mecânico, ele dirige os 4 elementos da natureza. O fogo, a terra, a água e o ar. Sendo o fogo, a terra, a água e o ar, o reino mineral, no seu estado sólido, líquido e gasoso, e o fogo como aspecto termodinâmico e de movimento dos sistemas. Então, a partir disso aqui, a gente começa a entender de uma forma lúdica o que é engenharia mecânica e como a engenharia mecânica se coloca dentro da natureza. Porque estudar engenharia é estudar a natureza. Ser um engenheiro é ser um aprendiz da natureza. É compreender, dentro de uma certa proporcionalidade, compreender os aspectos da natureza. Por isso que a base da engenharia é a matemática. E depois a física. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, a gente estuda principalmente 2 matérias, português e matemática. Então, nós temos aí matérias de comunicação. O português comunica com as pessoas, então eu utilizo o português para aprender a me comunicar com os meus pares, e aprendo a matemática para saber me comunicar com a natureza. Por isso que as nossas disciplinas básicas são ricas em matemática, em cálculos, porque é a nossa linguagem para se comunicar com a natureza. E a partir dessa linguagem, a gente começa a compreender e conversar com a natureza. Daí nasce a física. Então, por isso que as disciplinas básicas da engenharia têm que ser balizadas e fundamentadas na matemática, que é a comunicação, e na física, que é a relação entre a gente e a natureza. E aí nasce a engenharia. Olha só que interessante, né? Qual é o objetivo e finalidade da engenharia mecânica? Isso é uma pergunta muito importante. E daí eu já trago aí a máquina de vapor de Newcomen, né? Que é uma das primeiras máquinas a vapor que foram criadas. A engenharia mecânica é a ciência que transforma as energias da natureza em energia útil para a humanidade. Então, a ideia do engenheiro mecânico é transformar aquela energia que está na natureza, do modo natural, em uma energia útil para a humanidade, dirigindo as energias do reino mineral e seus humores, conforme falei, alhures, para a aplicação em prol da humanidade e do meio ambiente. Então, vê bem a responsabilidade de um engenheiro mecânico, de um profissional de engenharia mecânica para a natureza. Quais são as grandes áreas da engenharia mecânica? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a engenharia mecânica ela vai se dividir em 6 grandes eixos. Ela vai ter uma área de materiais e processos de fabricação. Ela vai ter uma área de mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos incompressíveis, ou seja, os fluidos líquidos, mecânica dos fluidos compressivos, ou seja, os fluidos gasosos, termofluidos e ferramentas e equipamentos mecânicos. Estão conseguindo me acompanhar até então, pessoal? Por favor, senhor Raoni, pode dar aí um... Tudo certo. Estamos ouvindo e vendo muito bem. Obrigado. Ok. Então, esses são os 6 grandes eixos da engenharia mecânica. Daí nós temos, quando eu uno a terra com o fogo, ou seja, os aspectos do reino mineral na sua concepção sólida com a termodinâmica, eu tenho os materiais e processos de fabricação, a grande área, onde ali eu vou trabalhar com a ciência dos materiais e a fabricação mecânica, dito aí com diferentes tipos de fabricação mecânica, diferentes tipos de tratamentos térmicos e diferentes relações entre o estado sólido da matéria e a consciência sólida dela com os aspectos termodinâmicos de mudança de propriedades mecânicas ou outras propriedades também. Tá? E dentro da fabricação, com diferentes estados da matéria para diferentes tipos de fabricação, como a fundição, conformação plástica, a soldagem, a usinagem, entre outros. Né? Mais abaixo nós temos a mecânica dos sólidos.
E a mecânica dos sólidos, ela utiliza o aspecto da terra, do sólido, com o movimento. Então, nós temos aí a união do reino mineral sólido, do estado sólido, com o movimento. Então, nós temos dois caminhos. Nós temos a estática, que é o material sólido parado, que a gente diz aí, por exemplo, estruturas metálicas. Então, ele trabalha com a estática do material, que a gente estuda em mecânica dos sólidos 1, não sei aí no PPC de vocês, mas geralmente é esse o nome. E nós temos a dinâmica, que já é o material sólido, em estado sólido, em movimento, que aí nasce a dinâmica, mecanismos, dinâmica de máquinas, vibrações, e por aí vai. Então, nós temos dentro da mecânica dos sólidos duas grandes áreas, a estática e a dinâmica. Depois nós temos o elemento água com o movimento, e daí nasce a mecânica dos fluidos incompressíveis, onde a gente vai ter a hidrostática e a hidrodinâmica, com os trabalhos aí, os destaques para o Pascal, Steven, entre outros, né? E o Arquimedes, e na parte de dinâmica, o Bernoulli, por exemplo. Navier-Stokes, Bernoulli, por aí vai. Então, todo o nosso conceito da engenharia mecânica, ele parte a partir disso, tá? A partir dessa ideia da utilização dos elementos da natureza com os seus humores, com os aspectos térmicos e os aspectos do movimento. Mais à frente, nós temos o ar e o movimento, que é a mecânica dos fluidos compressíveis, onde nós temos aí a aerostática e a aerodinâmica. Geralmente a gente vê isso aí em mecânica dos fluidos 2. Eu não sei como é o PPC de vocês, mas dentro disso. E a partir disso aí a gente consegue entender e minimamente projetar, calcular, ou mesmo dirigir os esforços para sistemas de ar comprimido, de sistemas de compressão, de vasos de pressão, de ar em movimento, de aerodinâmica de pás eólicas ou de asas de avião e por aí vai. E quando eu uno o aspecto da água e do ar com o fogo e o movimento, eu tenho os termofluidos, onde aí nasce a transferência de calor e massa, na sua concepção de condução, convecção e irradiação. E a partir daqui nós temos a transferência de calor, que é um aspecto muito importante quando a gente estuda sistemas térmicos ou termofluídicos. E quando eu uno os 4 elementos da natureza com o movimento, ou seja, terra, fogo, água e ar, com o movimento, eu tenho as ferramentas e equipamentos mecânicos. Daí nascem os nossos projetos de máquinas térmicas, máquinas de fluxo, máquinas hidropneumáticas e elementos de máquinas. Então, a partir dessa forma lúdica que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente consegue caminhar por todo o entendimento e todo o conhecimento da engenharia mecânica e seus subitens, de forma que a gente pode, de uma maneira lúdica e palatável aos olhares, entender toda a formação de um engenheiro mecânico. Olha que legal, né? Vamos em frente. A partir disso, nós temos a organização acadêmica do curso de engenharia mecânica. Então, para que a gente faça um curso de engenharia mecânica, não é simplesmente chegar e dizer assim, opa, professor Paulo, eu entendo que a engenharia mecânica tem que ter tal matéria. Opa, professor Alberto, eu entendo que tem que ter tal matéria. Opa, doutora Ana Emília, eu entendo que a engenharia mecânica tem que ter determinada matéria. Não é bem assim. Existem resoluções e direcionamentos do Ministério da Educação. Opa! Algum problema? Não, professor, está tudo certo. Ok. A gente perdeu a sua apresentação. Por algum... Isso, vou colocar novamente. Perfeito. Ok, conseguem acompanhar? Tudo beleza? Seu Raoni, por favor. Ok. Ok. Então, vamos lá. Então, dentro do Ministério da Educação, nós temos algumas resoluções que têm que ser acompanhadas. Por exemplo, nós temos uma carga horária mínima dos cursos de engenharia de 3.060 horas, do qual o limite mínimo de integração deve ser de 5 anos.
Então, nós temos que fazer todo esse movimento e essa diagramação disciplinar dentro dessas 3.060 horas mínimas. Na resolução 2 de 2019, ainda diz o seguinte: o curso de graduação de engenharia, além de ter no mínimo 3.060 horas, ele tem que ter um projeto final de curso obrigatório e um estágio curricular supervisionado como conteúdo curricular obrigatório também. Tá? Então, além das 3.060 horas mínimas, nós temos o famoso TCC, que é obrigatório, e o estágio curricular. E, além do mais, quando a gente cria um curso de engenharia, a gente tem que estudar 3 modalidades. Nós temos que ter conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes ou profissionais e conteúdos específicos. Professor, por que você está dizendo isso? Porque isso aqui vai ser uma coisa muito importante para que a gente fale de sistema Confea-CREA. Então, dentro dos conteúdos básicos, a DCN de engenharia, ela já coloca. Então, tem que pagar essas disciplinas básicas aqui. Essas disciplinas básicas: administração, ciências materiais, até química, desenho universal. Tá? Então, isso são colocações feitas e impostas do Ministério da Educação para que a gente possa seguir nos PPCs. E aí nós temos aqui um quadro, e onde eu quero conversar com os senhores a partir desse quadro. Então, quando nós temos um plano pedagógico de curso, nós estudamos durante 3.060 horas disciplinas básicas, que são aquelas físicas, matemáticas, administração e etc. Disciplinas profissionalizantes, que são aquelas disciplinas que vão dar base para o atributo ou a atribuição que se quer percorrer dentro da engenharia mecânica. E as disciplinas específicas, que é aquelas disciplinas que geralmente é onde a turma gosta mais, que são aquelas disciplinas mais aplicadas. Então, tendo as disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas, nasce aí, no projeto pedagógico do curso, o perfil do egresso. Então, o PPC, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: o perfil do meu egresso é esse aqui. Eu quero formar para a sociedade esse tipo de profissional. Se o profissional que se formou em engenharia mecânica não tiver dentro do CREA, ou seja, se ele não se inscrever no CREA, vamos dizer assim, tá? Ele vai ser considerado um bacharel em engenharia mecânica. É a mesma coisa do direito, por exemplo. O profissional que se formou em direito sem OAB, ele é bacharel em direito. Com OAB, ele é advogado. Mesma coisa aqui nós temos aqui. Então, terminei o curso de engenharia mecânica, eu tenho um perfil do egresso. Se eu não me inscrevo no sistema Confea-CREA, eu sou um bacharel em engenharia mecânica. A partir do momento que eu me inscrevo no CREA, o meu PPC do curso ele vai ser cadastrado no Conselho de Engenharia. Quando ele é cadastrado no Conselho de Engenharia, dentro do sistema Confea-CREA, vai ser feita uma análise do currículo a partir das disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas, onde a partir desse entendimento das disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas, vai ser auferido a atribuição profissional. Entenderam, pessoal? Então, importante, PPC não dá atribuição profissional. Quem dá a atribuição profissional é o sistema Confea-CREA com base no PPC do curso. E, a partir daí, o sistema Confea-CREA, ele dá uma atribuição geral daquele PPC. Mas a atribuição profissional é individual. Cada profissional vai ter a sua atribuição profissional. Por exemplo, Paulo foi lá, eu e Paulo, nós fizemos engenharia mecânica juntos. E Paulo fez as disciplinas obrigatórias todas. Mas aí, terminou o curso, se formou, tudo bem. Ele vai ter aquela atribuição profissional geral das disciplinas obrigatórias. Já eu fiz as disciplinas obrigatórias, mas fiz 3 disciplinas optativas. Então, eu vou ter a atribuição geral e posso ter um acréscimo de atribuição devido àquelas disciplinas optativas que eu paguei. Entenderam, pessoal? Então, olha que interessante. Você pode fazer o seu próprio currículo por meio das disciplinas optativas.
Porque muitas vezes a gente pensa que as disciplinas optativas não servem de nada. Ah, vou fazer, sei lá, natação, yoga, libras, em vez de fazer uma disciplina voltada a uma habilitação. Tá? Então, o sistema Confea-CREA, ele diz o seguinte, que a atribuição profissional, ela é individual. Por exemplo, você se forma em engenharia mecânica, mas quer trabalhar na engenharia elétrica, na parte de eletrotécnica. Você pode voltar para a universidade, pagar aquele rol de disciplinas básicas, profissionalizantes específicas, constituídas da eletrotécnica e solicitar uma extensão de atribuição, onde ali, dependendo do conteúdo programático e da forma que você pagou aquelas disciplinas, você pode ser um engenheiro mecânico com atribuição em engenharia eletrotécnica, ou legalmente habilitado. Então, daí nasce aquele neologismo que eu trouxe no início, né? Eu já coloquei ali justamente para mostrar isso para vocês. Quando eu fiz toda essa minha caminhada do tecnólogo, da engenharia, do mestrado, doutorado, eu peguei todas as minhas ementas, fiz uma análise e percebi que eu poderia ter atribuições em materiais e em metalurgia. E aí eu solicitei uma extensão de atribuição. Então, eu sou engenheiro mecânico com uma extensão de atribuição legalmente habilitada em metalurgia e materiais. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui? Prestem bem atenção, porque isso aqui é a faca e o queijo para vocês. Tá? A faca e o queijo, porque poucas pessoas do sistema sabem disso aqui. Tá? E isso aqui, hoje, é o baluarte do que está se conversando no Confea. E vamos ao tópico 5. A engenharia mecânica e o sistema Confea-CREA. Então, a partir da resolução 218, tá? Essa é uma resolução que discrimina as atividades de diferentes modalidades profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. É importante destacar aqui que uma resolução ele é um ato normativo secundário. O nosso lastro e a nossa principal instrumento jurídico é a Lei 5194. Então, todas as resoluções, tudo que a gente for fazer dentro do sistema Confea-CREA, a gente passa por um controle de legalidade, que geralmente é na Comissão de Exercício Profissional, que é a CEP. Então, lá ele faz um controle da legalidade, dizendo o quê? Tudo que eu for fazer tem que estar dentro da Lei 5194. Se estiver fora, ele perde validade. Tá? Então, existe o controle de legalidade. Todas as resoluções do sistema Confea-CREA, eles têm que estar ligados, de alguma forma, com a Lei 5194, que é a nossa lei mater da engenharia, que foi a lei que revogou o decreto 23569 de 33, tá? Que foi da criação da engenharia no Brasil. Então, a engenharia no Brasil foi criada em 1933. Lá próximo, lá era Vargas e por aí vai. Então, em 66 foi revogado essa lei e esse decreto, estando agora como uma lei, que é um ato normativo primário, que ela tem como laço constitucional o artigo 5º, inciso 13, que fala da livre iniciativa do trabalho, do qual existe uma súmula do STF que diz que, para profissões onde tem risco à sociedade e grau técnico elevado, é necessário que ela seja regida e regulamentada por um conselho. Daí nasce o sistema Confea-CREA. Assim como também nasce o CRM, assim como nasce o CRO e outros sistemas, e outros conselhos, vamos dizer assim, né? Beleza, pessoal? Então, tudo isso aí, ele tem que estar vinculado ao nosso principal ato normativo, que é a Constituição. Então, a partir da Constituição, nós vamos regulamentando por atos normativos primários, que é a Lei 5194, e atos normativos secundários, que são as resoluções, as instruções normativas, as PLs, que são os entendimentos do plenário do Confea, e por aí vai. Dentro disso, nós temos o profissional engenheiro do sistema Confea-CREA, tem 18 atividades, que são essas atividades aí que vocês estão visualizando. Então, o engenheiro, quando vocês se formarem em engenharia, vocês, de posse ao CREA e ao registro do CREA, vocês vão ter 18 atividades que vocês podem fazer. Tá? Supervisão, coordenação, estudo, projeto, especificação e por aí vai.
Professor, o tecnólogo. O tecnólogo vai trabalhar da atividade 6 a 18. E o técnico da atividade 8 a 18. Então, esse é da resolução 218, ele estipula quais são as atividades privativas do engenheiro, do tecnólogo e do técnico, tá? Mas, professor, hoje com a CRT não tem mais técnico no CREA. Tem um técnico dentro do CREA, que é o técnico em segurança do trabalho. Então, hoje só existe um técnico no CREA, técnico em segurança do trabalho. O CREA tem tecnólogo, tem engenheiro, mas também tem geólogo, também tem meteorologista, geógrafo, entre outros. Porque muitas vezes a gente só fala do engenheiro, né? Mas ele tem também dentro do sistema outras profissões. E ele diz o seguinte, no artigo 12 da 218, ele fala o que compete ao engenheiro mecânico. Então, ele diz o seguinte, o desempenho das atividades de 1 a 18 dessa resolução, que são essas atividades aqui que eu mostrei para vocês, essa aqui, vocês estão vendo agora, que referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, então ele dá um descritivo genérico do que faz o engenheiro mecânico, tá? Ele dá uma descrição genérica do que faz o engenheiro mecânico, da sua forma e da sua condição plena, tá? Como assim plena, professor? Você pode fazer um curso de engenharia mecânica que não seja oferido todas as atribuições de mecânica, vai depender do PPC do curso, beleza? Eu gosto sempre de dar o exemplo da engenharia civil, porque fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, tem alguns cursos da engenharia civil que eles não pagam matérias de pontes. Logo, quando eles se cadastram no CREA, eles vêm com a atribuição de engenheiro civil, com exceção da atribuição de pontes, da elaboração de pontes. Por quê? Porque ele não estudou na sua ementa, no seu conteúdo programático do PPC. Tá? Então, essa é uma forma aqui da gente visualizar. E aí, em 2016, nasceu aí a 1073. E no seu artigo 7º, ele dá essa, olha só, pessoal, ele dá essa concepção de extensão de atribuição inicial de atividades, que ela é dada mediante análise do projeto pedagógico do curso comprovadamente irregular. Tá? Então, essa análise, ela é feita e é efetuada, legitimada, sancionada a partir das câmaras especializadas competentes. Então, qualquer um de vocês, quando se formarem engenheiros mecânicos, podem solicitar uma extensão de atribuição, caso vocês façam alguma pós-graduação, por exemplo. E aí, o CREA, no caso o CREA do Amazonas, vai verificar se aquele conteúdo programático é capaz de auferir uma atribuição profissional para vocês. Caso sim, a assessoria técnica vai dar um parecer e a Câmara Especializada vai sancionar esse parecer ou não. Beleza? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, plateia? Eu acredito que esse é um tema assim, muito legal e novidade para muitos, né? Então, sempre vem muitas dúvidas a respeito disso que eu estou falando aqui junto com vocês, né? Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se dá aí para, se é possível. A gente pode fazer um momento no final, talvez? Pode ser, tranquilo. Ok. Quem manda é o cliente. Vamos em frente. Então, pessoal, no engenheiro mecânico existe uma tabela de obras e serviços. Essa tabela de obras e serviços, ela é uma tabela muito importante. Por quê? Porque na teoria, o engenheiro faz isso aqui, que é colocado lá como um descritivo geral do que faz o engenheiro mecânico. Mas, na prática, nós temos a tabela de obras e serviços. Então, por exemplo, quem for fazer uma RT, na hora que for fazer aquela RT, ele vai botar a atividade profissional, por exemplo, a elaboração de projetos, e ele vai lá na tabela TOS dele dizer o que ele vai fazer. Então, existe um rol de atividades, na hora que você vai fazer um RT, que você vai enumerar e vai colocar como a atividade que você vai fazer aquela RT. Então, essas atividades, ela é elencada a partir das tabelas de obras e serviços, que são as tabelas TOS. No caso do engenheiro mecânico, é a TOS 16. Então, nós temos dentro da TOS processos mecânicos, sistemas térmicos, sistemas fluidodinâmicos, metrologia, veículos automotores, transportadores e elevadores, instalação, equipamento, dispositivo
e componentes da engenharia mecânica, seja eles mecânicos, eletromecânicos, magnéticos ou ópticos, mecânica fina, instalação de gases, vapores e vácuo, instalação de prevenção a combate a incêndio e estruturas metálicas. Então, esse aqui é o grande rol da engenharia mecânica plena. Tá? Então, dependendo do PPC, se o PPC contemplar todos esses conteúdos básicos, profissionalizantes específicos de cada item desse aí, vai ser auferido ao engenheiro mecânico a possibilidade de trabalhar com essas áreas da TOS. E dentro dessas áreas da TOS tem várias sub-áreas. Por exemplo, professor, onde é que está caldeiras? Está no item 16.12.10. Professor, onde é que está elevadores? Está no item 16.6.4. Professor, onde é que está andaimes? Está no item 2.2.3. E por aí vai. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, esse aí é o grande rol da tabela de obras e serviço do engenheiro mecânico. É isso aqui que vocês estão de frente, que é o que vocês vão fazer o resto da vida de vocês, se vocês forem para a mecânica. Tá? Fazer anotação de responsabilidade técnica, vai puxar com base na tabela de obras e serviços. Tranquilo, pessoal? Vamos em frente. Então, falamos da compreensão da engenharia mecânica, e a partir daí mostramos os conceitos das definições da engenharia mecânica, dos objetivos da engenharia mecânica, das grandes áreas da engenharia mecânica, da formação da engenharia mecânica enquanto componente curricular e a relação e como é que posso dizer, o vínculo jurídico, né, a forma jurídica da engenharia mecânica enquadrada no sistema Confea-CREA e lastreada até a Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Então, nós fizemos toda essa compreensão do universo da engenharia mecânica. Agora vamos para a transformação. O que a gente está fazendo para poder transformar? Então, vamos lá. Primeiramente, tópico 1, a baixa procura dos estudantes por engenharia. Então, esse é um caso muito, muito delicado dentro do sistema Confea-CREA. Por quê? Porque é visto um déficit gigantesco de engenheiros no Brasil. Inclusive, eu acho que até a fala da doutora Ana Emília foi para esse lado também. Tá? Ela falou das dificuldades, do baixo, pessoas capacitadas, né, habilitadas para trabalhar. Tá? E aí, essa reportagem, ela está positivando essa colocação da professora, que diz o quê? Que a pesquisa revela que apenas 12% dos jovens se interessa pela área de engenharia. Imagina, 12% é pela engenharia no total. Imagina aí quantos por cento desses 12% é para mecânica. Se a gente levar em consideração que 80% dos engenheiros do sistema Confea-CREA é civil. Então, daí você já tira, né? Então, seria, sei lá, 10% ou 8% de 12%. Seria um valor muito baixo de pessoas que estão procurando engenharia mecânica. E isso vai ser sentido na nossa sociedade. Tá? Pensando nisso, esse ano nós conseguimos aprovar uma proposta que fala sobre uma política nacional de estímulo à formação de engenheiros nas áreas tecnológicas e estratégicas, com ênfase em inteligência artificial, robótica e drone. O que foi que a gente propôs, né? Então, a gente propôs que o sistema Confea-CREA, ele seja um protagonista nas políticas nacionais de estímulo à formação de engenheiros na área de engenharia mecânica, aeroespacial, naval, metalúrgica e produção, ou seja, na área de engenharia industrial. Então, o que o sistema Confea-CREA banque, chegue com capital para criar políticas nacionais, tá? Por meio de quê? De implementação de programas de iniciação tecnológica, com parceria com secretarias estaduais, universidades, instituições do sistema Confea-CREA. Por exemplo, aqui no CREA Rio Grande do Norte, nós estamos desenvolvendo um sistema bem legal. O sistema Confea-CREA, ele é um sistema que ele está apoiado em dois grandes pilares: as instituições de ensino superior e as entidades de classe. Aqui no CREA Rio Grande do Norte, nós temos editais para fomento de entidades de classe, mas nós não temos editais para fomento de pesquisas na área de instituições de ensino. Então, a gente está criando um edital que visa utilizar um recurso financeiro
para poder custear pesquisas e desenvolvimentos de interesse do CREA nas instituições de ensino superior, para aqueles professores que são cadastrados no sistema CONFEA-CREA. Então, para o professor das instituições de ensino superior terem acesso a esse recurso, eles precisam ter o CREA, eles precisam estar cadastrados no CREA, e eles precisam desenvolver projetos e pesquisas que visem auxiliar e desenvolver problemas, ou resolver problemas do próprio sistema CONFEA-CREA. Então, todo mundo sai ganhando com isso. Tá? Então, é uma coisa que nós estamos implantando aqui, um edital de pesquisa de pesquisa nas instituições de ensino superior de projetos de interesse no sistema CREA, do qual o professor ele esteja registrado no sistema, como uma forma também da gente trazer o professor mais para próximo do sistema CONFEA-CREA também. Além disso, fomentar laboratórios escolares de robótica, drones, IA, aplicada em engenharia, com a orientação de profissionais registrados no sistema. Promover feiras tecnológicas e Olimpíadas, e outra coisa, incentivar e fomentar recursos e patrocínios, principalmente em competições como Minibaja, Aerodesign, entre outros, que a gente sabe que dentro do universo acadêmico, essas competições são muito interessantes. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, a UFRN, próximo ano, completa 30 anos do seu campeonato mundial do Minibaja. Então, para a gente, é sempre uma alegria e uma forma da gente mostrar aí que o Norte e Nordeste tem campeões mundiais também em Minibaja, né? Então, é importante que o sistema CONFEA-CREA ele também seja um fomentador de recursos para essas competições nacionais ou internacionais, para que os jovens discentes de engenharia possam minimamente terem recursos para poder viajar, para poder fazer esses trabalhos e as próprias universidades, instituições terem os recursos para poder comprar as peças do Minibaja, do Aerodesign e por aí vai. Além de incentivar a formação docente continuada em tecnologia e metodologias de ensino voltadas à engenharia. Então, essa aí é uma preocupação que a gente já trabalhou numa proposta para poder levar para o CREA fomentar essa política nacional. Tópico 2, a engenharia mecânica em políticas nacionais. Então, a gente percebe hoje que cada vez mais existe uma necessidade da gente nos atentar à qualidade do ar interior. Então, por exemplo, existe já uma comissão global que prepara estratégia para melhorar o ar em ambientes fechados. Então, dentro da engenharia mecânica, essa temática é muito recorrente. Tá? Síndrome do edifício doente, qualidade interna do ar, o próprio PMOC, que a gente agora chama de gestão de qualidade do ar. Porque não é só o PMOC é só um instrumento da gestão da qualidade do ar. Tá? Então, essa proposta ela visa o quê? O incentivo à implementação da gestão da qualidade de ar nas edificações do sistema CONFEA-CREA e mútua. Então, vamos começar dentro de casa? Tá? A prática tem que estar em cima do pregador. Então, o que a gente pensou? Fazer uma proposta que os próprios CREAs as próprias edificações dos CREAs e inspetorias e a mútua, elas sejam responsáveis e tenham um compromisso de serem o baluarte, ou seja, um case de sucesso em gestão da qualidade do ar. Tudo isso aí com incentivo e implementação do CONFEA, para as nossas regionais terem essa política da gestão da qualidade do ar. Então, a gente começa dentro de casa, tá? Dando exemplo, para depois conseguir ali captar fora de casa também, né? Nas universidades, nas instituições, nas empresas e por aí vai. Então, existe uma proposta que foi votada e aprovada em 2025 na nossa Câmara, nossa Coordenadoria de Câmara Nacional, voltada a isso. Tá? Então, falamos aí, né? Orientar e incentivar os CREAs com PMOC, campanha de conscientização, modelo padrão de PMOC institucional, capacitação em materiais técnicos, e sendo a Câmara Especializada em Engenharia Mecânica a fomentadora, a promotora, a protagonista nesses entendimentos, ou seja, nessas implantações. Né? Além disso, nós também encampamos, a partir da proposta número 8 da CCI, o apoio e a manifestação pública
ao apoio dos engenheiros, dos engenheiros técnicos administrativos, né, das instituições de ensino superiores federais. Então, hoje, os engenheiros do IF e da UF, eles trabalham 40 horas e ganham um valor muito aquém do piso estipulado lá na nossa 4950 de 66. Então, o que a gente quer aí? A gente fez uma manifestação pública de apoio a que esses profissionais, eles tenham um aumento salarial, trabalhando 20 horas, ganhando como 40 horas, igual o veterinário e o médico, servidor público das instituições federais de ensino superior. Tá? Então, essa é uma forma também da gente valorizar o nosso engenheiro dos institutos federais e universidades federais, tá? E reconhecer o trabalho deles e trazer maior dignidade financeira para eles e para suas famílias também. Então, também nós encampamos isso e conseguimos essa manifestação pública, esse apoio a essas emendas 123, 207 e 270 da MP 1286 de 2024. Além disso, nós temos aí uma proposta que foi feita pelo Dr. Afonso, do CREA Amazonas, que é justamente o marco legal para fiscalização, acessibilidade, responsabilidade técnica em elevadores e plataforma de trabalho vertical. Então, esse ano nós vimos aí um aumento significativo de acidentes e até mesmo de morte com elevadores. Tá? Então, esse aí é uma situação deveras problemática na nossa área da engenharia mecânica. Manutenção de elevadores. Profissionais não capacitados trabalhando dentro dos elevadores. Leigos, principalmente leigos, trabalhando dentro de elevadores. O que eu costumo dizer é o seguinte, que o sistema Confea-CREA, ele tem dois grandes inimigos. Inimigo 1, o profissional que canetinha, aquele que assina RT sem ir lá, tá? Que a gente chama o acobertamento. Esse aí é um dos grandes vilões do sistema Confea-CREA, que é aquele profissional que assina RT, mas não faz o trabalho de forma coerente. São poucos, mas ainda existe. E o inimigo número 2 é o leigo. Tá? Então, é aquele seu Zé que entende de serralheria e vai fazer um elevador. Tá? Sem o mínimo de habilitação para tal. Então, esse aí, ao nosso ver, são os principais vilões do sistema Confea-CREA. Né? Pensando nisso, nós conseguimos aprovar aí uma proposta para instituir uma legislação federal para fiscalização, manutenção e acessibilidade em elevadores e plataformas. Olha um item legal para a gente pensar. O meio de locomoção mais usado no mundo se chama elevador. Não é carro, não é avião, não é trem, é o elevador. Então, imagina a responsabilidade que nós, engenheiros mecânicos, temos com os elevadores de passageiros, né? Além dos de carga, entre outros. Tópico 3, o mercado do trabalho e o sombreamento. Então, dentro do mercado de trabalho e sombreamento, existe um conflito um pouco antigo, tá? A respeito das estruturas metálicas, porque a engenharia civil abarcou essa atribuição profissional. Então, por exemplo, a gente vê muito engenheiro civil fazendo estrutura metálica. Tá? E aí, essa cultura já está bastante enraizada dentro do sistema, do engenheiro civil ser o responsável pela estrutura metálica. Quando, na verdade, o responsável pela estrutura metálica é o engenheiro mecânico. Tá? Então, estrutura metálica, ele é o quê? Como a gente viu lá, ele é a mecânica dos sólidos, ou seja, o elemento terra, parado, estático. Então, ele trabalha com a mecânica dos sólidos estática, que é o que a gente estuda. Tá? Então, a estrutura metálica é de responsabilidade do engenheiro mecânico, mas a engenharia civil já abraçou isso aí. E depois que abraça, é mais difícil de tirar. Então, nós colocamos a proposta 13 da seguinte forma. Engenheiro civil, você pode fazer projeto, instalação, inspeção, montagem de estrutura metálica? Pode, desde que seja estrutura metálica estática, fixa, com ligações tipo parafusadas e ou rebitadas. Ou seja, para
Outros tipos de ligações, como soldadas, não cabe o engenheiro civil fazer. O engenheiro civil não estuda a tecnologia de soldagem. Quem estuda a tecnologia de soldagem é o engenheiro mecânico. Dentro da tecnologia de soldagem, quem já estudou sabe, e quem vai estudar já está aí um spoiler, você vê uma coisa chamada metalurgia de solda. Tá? Então, dentro da metalurgia de solda, você começa a entender, e isso é uma área da inspeção de solda, que é uma área muito, vamos dizer, muito nobre dentro da mecânica. E aí, o que a gente disse? Que projeto, fabricação, instalação, montagem, inspeção, manutenção, reparo de serviços de estruturas metálicas estáticas, fixas e móveis e dinâmicas, com ligações parafusadas, rebitadas, soldadas ou mistas, cabe ao engenheiro mecânico. O engenheiro civil, ele pode fazer estrutura metálica? Pode. Agora ela tem que estar parada e as ligações parafusadas ou rebitadas. Do contrário, é o engenheiro mecânico. Tá? Então, essa é uma proposta que nós colocamos lá como uma nota técnica para todos os CREAs do Brasil seguirem essa visão. Além do mais, vamos lá. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que alguns arquitetos, a arquitetura, ele está entendendo que a climatização é uma profissão, é uma área, uma atribuição do arquiteto. Olha que interessante, né? Então, o arquiteto está assinando projetos de climatização. E aí nós fizemos uma nota técnica, que é a proposta 12 de 2025, que diz o quê? Arquiteto, você entende de climatização? Entendo. Entende sim, concordo. Sendo que a sua climatização é uma climatização natural. Disposição de janelas, disposição de iluminação, disposição de entrada e saída do vento, isso aí cabe ao arquiteto. No entanto, sistema de climatização mecânica forçada, que é ar-condicionado, chillers, fancoios, entre outros, é o engenheiro mecânico. Tá? Então, nós fizemos uma nota técnica para ser emitida para o CAL, para dizer isso. Vocês trabalham com climatização? Trabalha, desde que seja climatização natural. Ou seja, disposição de janela, disposição de abertura de portas, de iluminação e por aí vai. Agora, a climatização mecânica forçada é o engenheiro mecânico, tá? Ou o engenheiro naval, ou o engenheiro aeronáutico, tá? Claro, cada um no seu nicho, né? Sistema de climatização mecânica forçada em barco é o engenheiro naval. Em avião é o engenheiro aeronáutico. Em terra, né, vamos dizer assim, é o engenheiro mecânico. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi algumas dessas propostas que nós colocamos esse ano e aprovamos elas. Além disso, falando em engenharia aeronáutica, 2025 foi um momento, principalmente no início do ano, que chama muita atenção por acidentes aéreos. Então, esse tema foi um tema que nós abraçamos e foi um tema que, por muito tempo, ficou ali adormecido no sistema Confea-CREA. Por quê? Porque dificilmente você tem engenheiros aeronáuticos como conselheiros do sistema CREA, Confea. Por exemplo, o CREA Amazonas tem algum engenheiro aeronáutico? Eu não sei. Aqui no Rio Grande do Norte não tem. Então, nós acampamos essa visão e tratamos de buscar alguma proximidade com a CENIPA, com o CENIPA e com a ANAC. Daí nasceu daí uma proposta. Para quê? Para inserir nos normativos da ANAC a necessidade de constatação de registro profissional do CREA. Então, a partir de agora, o engenheiro aeronáutico ou profissional da aeronáutica, ele não vai ser só regido pelas leis da ANAC. As leis da ANAC, ela tem que estar vinculada ao CREA, na emissão de RT e de certidão de acervo técnico, que é o nosso CAT, né? Então, para quê? Para que a gente possa, a partir disso, ter uma corresponsabilidade com a sociedade de, junto com a ANAC, garantir uma melhor segurança à nossa sociedade na profissão legalmente habilitada da engenharia aeroespacial. Então, essa também foi uma das nossas visões como propostas de 2025. Além disso, nós também desenvolvemos uma proposta pensando no sistema fotovoltaico. Então, o que aconteceu? Lá em Recife, e em outros cantos também, mas Recife foi o que mais saltou os olhos para a gente naquele momento, houve um desabamento de um teto de uma igreja. Então, o teto era feito de estrutura metálica, tá? Era treliças, né? E foi colocado ali em cima do teto painéis fotovoltaicos. Sendo que
eles não calcularam o peso dos painéis fotovoltaicos e o quanto aquela estrutura resistia àquele peso. Então, o que aconteceu? Quando eles colocaram aquele peso excedente, que são os painéis fotovoltaicos, a estrutura veio a colapso. Daí, nós fizemos uma proposta dizendo o quê? Orientando quanto à elaboração de um acordo de cooperação técnica dos regionais com os bombeiros e as concessionárias de energia, por exemplo, para que os bombeiros só emitam a BITSE e as concessionárias de energia só acione libere o acionamento da energia distribuída fotovoltaica, se no seu rol de documentos tiver um laudo de capacidade estrutural de sustentação, feita por um engenheiro mecânico. Então, essa foi uma forma que a gente viu para poder evitar esse tipo de catástrofe. Ou seja, bombeiro, só libere, só dê o BITSE, só libere a estrutura, concessionária de energia, só ligue o sistema de energia distribuída, se dentro dos rolos de documentação que vocês exigirem, tiverem lá um laudo com um profissional legalmente habilitado atestando que aquela estrutura suporta aquele peso excedente, aquele peso extra. Então, essa foi outra proposta que nós colocamos em 2025, conseguimos aprovar e estamos colocando em vigor, para que isso seja feito por todas as concessionárias do país e todos os corpos de bombeiros do país, que eles possam, dentro de suas documentações, solicitar esses laudos de capacidade de estrutura de sustentação. Se o teto for metálico, é o engenheiro mecânico que faz. Se o teto for de madeira, aí cabe ao engenheiro civil. Tá? Então, é justamente essa visão que a gente tem para que não haja mais esse tipo de catástrofe. Tá? Que nesse caso aí, parece que morreram 2 pessoas e 22 ficaram feridas lá no santuário da Arquidiocese de Nossa Senhora da Conceição. Pessoal, esse aqui e esse trabalho não foi feito só por mim, não. Eu fui só um vetor. Foi feito por mais de 27 pessoas dos 27 estados da nossa nação. Então, nós temos aí nessa foto cada representante do estado, do qual, dentro desse colegiado, nós conseguimos criar, elaborar e aprovar essas propostas. Então, em nome de todos esses conselheiros e líderes das regionais, eu quero agradecer e meu muito obrigado pela escuta dos senhores e pela tolerância e paciência aqui para que eu vos falo, tá? Essa é a coordenação da Câmara Especializada em Engenharia Industrial em 2025. Muito obrigado.